Olha que coisa, o Toffoli determinou busca e apreensão na 13ª Vara de Curitiba, querendo achar coisa contra o Sérgio Moro. Eu vou falar um negócio para vocês, o STF está em modo full defensivo, né? A gente viu hoje o Gilmar Mendes proibindo todo mundo de ter impeachment de ministro do STF, não sei o que lá. Ainda assim, eles estão morrendo de medo de ter senadores de direita em 2026. O Moro foi eleito recentemente, então ele nem precisa disputar a eleição agora, mas é lógico, se puderem tirar ele do Senado, seria uma coisa ótima, né? E o Toffoli mandou fazerem essa busca na 13ª Vara Federal de Curitiba. Claramente, para mim, isso daqui é uma fishing expedition, né? Esse caso aqui é o caso daquele empresário, Tony Garcia, que alega desde a época do Banestado de ter sido assediado pelo Moro, que o Moro obrigou ele a fazer coisas e não sei o que lá. Eu, sinceramente, acho pouco provável. Se tivesse alguma prova real de alguma coisa com relação a isso, isso já teria transparecido nesse tempo todo. Também não acho que vão achar alguma coisa agora com essa busca e apreensão, porque, lembra, já teve gente na 13ª Vara de Curitiba esquerdista, vocês lembram aquele juiz de esquerda que assumiu a 13ª Vara? Você acha que ele não deu uma procurada com muito cuidado para ver se tinha alguma coisa contra o Moro ali? Ele vasculhou a coisa toda, né? Evidentemente, se tivesse alguma coisa séria, teriam achado. Mas o problema é aquela velha história que eu falo sempre para vocês. Muita gente tem essa ideia de que não, quem não deve não teme. O governo pode ver tudo na minha vida, que quem não deve não teme. Eu não fiz nada de errado. Na prática, meu amigo, quando o governo quer achar alguma coisa contra você, meu amigo, é difícil, ele vai achar, cara. Pode achar as coisas mais malucas. Olha o Mauro Cid, que foi preso por falsificação de cartão de vacina, deve ser a única pessoa na história da justiça brasileira que foi presa por falsificação de cartão de vacina. Vamos entender esse caso aqui da 13ª Vara de Curitiba. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Ninfeta Libertária, Nós Travamos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O Moro tá na mira. O Toffoli decidiu que a PF devia fazer uma busca e apreensão na 13ª Vara Federal de Curitiba por conta desse caso com o Tony Garcia, né? O Tony Garcia já há muito tempo acusa o Moro de ter feito coisas erradas e ter cooptado ele como um informante, não sei o que lá, e feito coisas ilegais. Na época do Banestado, que você lembra, foi uma investigação que o Moro participou lá no estado do Paraná, antes da Lava Jato, né? E, enfim, esse caso chegou no STF, evidentemente, porque o pessoal quer se vingar do Moro, né? O Lula já deixou muito claro, aliás, tem gravação do Lula falando isso, né? Que só vai ficar satisfeito quando o Lula pagar pelo que ele fez, né? Quando o Moro pagar pelo que ele fez, né? E eu tenho a expectativa muito grande que quem vai pagar pelo que fez é o próprio Lula. Algum dia ele vai, eu tenho certeza disso, né? Então tá aqui, ó, a Operação Mira, acordo de colaboração feito com Tony Garcia em ação anterior à Lava Jato, no caso no Banestado, né? A PF realizou na manhã dessa quarta-feira, dia 3, uma operação de busca e apreensão na 13ª Vara de Curitiba, responsável pelos processos da extinta Lava Jato. A medida foi autorizada pelo Toffoli, que permitiu a apreensão de documentos. A ordem atende reiterados pedidos do Supremo para que a Justiça Federal do Paraná enviasse registros ligados a investigações anteriores à Lava Jato. Segundo o STF, o material devia ter sido remetido há meses, o que motivou a determinação do cumprimento forçado. A decisão de Toffoli se baseia em indícios de descumprimento contínuo de ordens judiciais, o que impede o avanço das apurações abertas no Supremo sobre possíveis irregularidades na conduta de casos pré-Lava Jato. O caso específico é o caso do Banestado, né? Enfim, como eu falei para vocês, eu acho que o Moro não deve estar preocupado com isso. Por quê? Porque já teve juiz esquerdista na 13ª Vara que tinha acesso a todas as informações da 13ª Vara. Se tivesse qualquer documento ali, qualquer coisa realmente comprometedora contra o Moro, meu amigo, já tinha vazado há muito tempo, já estava na imprensa, já estava todo mundo falando. Então eu não acredito que isso daqui vá comprometer o Moro, né? Aliás, inclusive, o absurdo foi o seguinte, olha só, a PGR, que é a titular da ação penal, não viu razões para se realizar a busca e apreensão na 13ª Vara de Curitiba. Ainda assim, contra o órgão encarregado da acusação pública, o ministro Toffoli determinou a expedição do mandato. O sistema acusatório no Brasil acabou. O que quer dizer isso? Eu já expliquei para vocês em outros casos, né? Como é que é o sistema acusatório? Você tem a parte que acusa, que é o PGR,
Muitas vezes o pessoal critica, não, porque a PGR falou absurdos, a PGR acusou disso, a PGR acusou daquilo, né? O Ministério Público acusou de um monte de coisa. E eu sempre ressalto nos meus vídeos aqui, tá? É lógico que a PGR deveria se ater à lei, mas ela meio que está fazendo o papel dela. O papel dela é acusar mesmo, é dizer que tem as coisas piores do mundo naquilo ali, né? Criar um caso contra a pessoa. Por quê? Qual que é a ideia do sistema acusatório? Você tem a acusação, você tem a defesa, que vai ser o próprio advogado da pessoa que está sendo acusada, e no final você tem o juiz, que seria a parte isenta, que vai olhar para um lado e para o outro e vai decidir. Só que qual que é o problema? O juiz não pode decidir mais do que a acusação acusou, e nem pode decidir menos que a defesa defendeu. Por óbvio, né? Se você tem os dois, a acusação e a defesa, eles delimitam o espaço da decisão do juiz. O juiz pode decidir, se ele achar que o cara está absolutamente culpado, é culpado de tudo, fez tudo errado, ele vai julgar exatamente como quer a acusação. Se ele acha que o cara é 100% inocente, ele vai definir exatamente como diz a defesa. Qualquer outra coisa no meio do caminho é alternativa. Aí o juiz achou que algumas coisas eram pertinentes, outras não eram, ele decidiu alguma coisa no meio do caminho. O que não faz sentido, tem até um nome para isso, que é decisão extra petita, né? Ou seja, quando o juiz decide além do que foi pedido pela PGR, pela acusação, caso aqui, ou seja, violou o sistema acusatório, né? O sistema acusatório delimita o caso ao que define a acusação e a defesa. Por que isso? Porque o juiz deveria ser neutro, o juiz não devia estar interessado em um lado. O que está acontecendo nesse caso do STF é que vocês sabem, os juízes não são neutros. E o juiz não sendo neutro, isso é um problema. O juiz está querendo mais do que o PGR. Se o PGR não fez acusação, tem que acusar mais, tem que fazer mais coisa aqui com o PGR. É o caso clássico aqui. Esse é o problema que foi feito aqui, né? Então, sem dúvida alguma, um problema extremamente sério, algo totalmente fora do devido processo legal. Um rapaz aqui falou que não, que quem decide é o juiz, o MP é só isso mesmo, mero palpiteiro. Não, o MP não é mero palpiteiro. O MP é quem faz a acusação. É o limite do que o juiz pode decidir. É verdade que o juiz pode decidir, na pior das hipóteses, totalmente alinhado com o MP. Não pode pedir mais do que isso, não pode decidir mais do que isso. É decisão extrapetita, ou ultrapetita, dependendo do tipo de decisão. E realmente é uma violação isso daqui. O próprio PGR disse que não precisava da busca e apreensão. O Toffoli determinou mesmo assim a busca e apreensão lá na 13ª Vara de Curitiba, né? Então, bom, a PF foi lá, fez a coisa, pegou os documentos todos ali, não havia detalhes sobre os motivos da operação, a gente já sabe agora que é a busca de documentos referentes ao caso do Banestado, que, mais uma vez, não sei o que o Toffoli espera ter nisso daqui. Se tivesse qualquer coisa comprometedora com o Moro, certamente os juízes esquerdistas que tiveram na 13ª Vara já teriam desencavado esse troço e já teriam jogado na imprensa. Não que deveriam ter feito isso, não deveriam, né? Deveria respeitar o juízo, mas você sabe como é que funciona a justiça aqui no Brasil, né? Virou basicamente um puxadinho da política, né? Mas, de qualquer forma, isso quer dizer que não vai encontrar nada? Esse é que é o problema, né? Quando o pessoal revira muita coisa e quer ser criativo, e decide ser criativo, sempre pode se encontrar alguma coisa. Isso é um risco. A minha visão dessa história aqui é que eles estão querendo tirar o mandato do Moro, né? Estão querendo fazer a vingança deles contra o Moro. Não só o Lula, como o próprio Toffoli. Lembra que o Toffoli também acabou sendo nomeado na Lava Jato, é o amigo do meu pai. Aliás, foi justamente quando chegou no STF que a coisa toda desandou, porque o pessoal começou a entrar em modo de autoproteção das corrupções dele lá, né? Enfim, muito triste essa situação aqui. Eu fico me perguntando se não seria melhor o Brasil usar um esquema como existe na Ucrânia, por exemplo. A Ucrânia, que é um país que luta para se livrar da corrupção também, como ex-república soviética, havia muita corrupção na época soviética, hoje em dia tem muito menos, mas eles têm que lutar. A corrupção é um problema em todo o governo, sempre você tem que lutar contra a corrupção, né? E o que eles têm lá? Eles têm órgãos independentes que não respondem a ninguém, nem ao judiciário, sabia? O NABU e o SAPO, que são os dois órgãos deles lá, faz o papel da promotoria e o outro faz o papel da polícia. Eles são totalmente independentes do governo, não obedecem nem ao governo e nem ao judiciário. Eles próprios fazem a perseguição e aí, quando eles têm evidências, aí eles acionam o judiciário para julgar os casos. Então, é um mecanismo interessante. Tem vários países na Europa que também atuam da mesma maneira, né? Se não me engano, houve até uma iniciativa nessa época de transformar a Força-Tarefa da Lava Jato em um órgão desse tipo.
um órgão totalmente independente da estrutura estatal para fazer esse tipo de investigação, né? Infelizmente, aqui no Brasil, os corruptos ganharam. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.